Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar da New Hotel Academy. O tema de hoje é Housekeeping e Manutenção. Boas práticas. Neste webinar, iremos abordar algumas opções que facilitam a comunicação entre departamentos do hotel. Vamos falar sobre inatividades, out of rental e a diferença entre ambos, avarias, perdidos e achados, estado do alojamento, registro de discrepâncias, zonas de limpeza e staff de housekeeping. Iremos falar também da aplicação móvel de housekeeping e atenções especiais. Antes de começar a falar do módulo de housekeeping, preciso mostrar algumas configurações necessárias para que este módulo funcione corretamente. Para isso, aqui no PMS, preciso ir a Configurações. Aqui, em Tipos de Inatividade, eu posso escolher e definir os meus tipos de avaria. Eu já adicionei alguns, conforme podem ver aqui em Appliances Electronics. Eu tenho ar-condicionado, máquina do café, TV. Aqui em casa de banho, banheira, um lavatório. Em mobiliário, cadeiras, sofá, cama, etc. Portanto, aqui em configurações, tipos de inatividade e tipos de avaria, é onde eu vou criar os meus tipos de avaria. Para isso eu necessito de ir a inserir, colocar uma descrição, vamos colocar aqui, por exemplo, quarto, e neste botão inserir, posso adicionar um subtipo. Dentro do quarto eu tenho, por exemplo, janelas. E faço aceitar. Posso inserir quantos subtipos de avaria eu quiser. Se eu precisar de editar ou alterar, basta-me selecionar e clicar em editar e alterar a descrição. É meramente descritivo e vai servir para nós registarmos as nossas avarias. Quando eu faço aceitar, surge-me aqui um novo tipo de avaria com quarto e lá dentro janelas. Depois, a origem das avarias serve para registar quem detecta as avarias. É meramente informativo e é colocado, como vamos ver mais à frente, dentro do registro das avarias. Para adicionar uma nova origem de avarias, basta-me fazer inserir e selecionar um novo tipo. Vamos colocar, por exemplo, segurança e aceitar. Temos também a opção tipos de inatividade, onde eu posso inserir ou editar um novo tipo de inatividade. Vamos criar aqui um chamado obras, com uma cor para mais fácil eu me guiar e faço aceitar. Se eu necessitasse de editar algum destes, bastava fazer duplo clique ou clicar em aceitar e alterar a descrição e a cor. Finalmente, temos Out of Rentals, onde eu posso também, igual aos anteriores, inserir uma descrição para os Out of Rentals. Vamos colocar aqui de proprietário, com uma cor também e aceitar. Para aceder às opções de Housekeeping, necessitamos de ir ao PMS, no separador Housekeeping, e encontramos todas as funcionalidades. A primeira é Inatividades. Inatividades serve sempre que necessitamos de colocar um alojamento como inativo. Quando clicamos em Inatividades, surge-nos este quadro, onde mostra todos os alojamentos que nós temos e alguns filtros que nos permitem fazer uma busca mais rápida. Para criar uma inatividade, necessitamos de escolher um alojamento. Vamos fazer aqui, por exemplo, no alojamento número 20, fazer duplo clique ou clicar em editar, e neste quadro temos o número do quarto, o número do andar e o estado, e ao clicar em inserir, temos aqui, primeira opção, se afeta o booking ou não. Aqui quer dizer se esta inatividade vai impedir que seja feita uma reserva neste alojamento, nesta data. Assim, marcado impede que seja feita a reserva. Se eu desmarcar, não impede que seja feita a reserva. Isto serve, por exemplo, se eu quiser criar uma inatividade relacionada com algo, por exemplo, uma torneira a pingar, que não impeça que aquele quarto continue a ser utilizado.
Vamos dizer que afeta e vamos escolher aqui um período que eu vou colocar, por exemplo, de 1 de junho a 8 de junho, uma semana. A opção indefinido serve para eu não ter que colocar uma data final e este alojamento manter-se inativo sempre, até que eu cancele esta inatividade. No tipo, temos os tipos que eu mostrei há pouco, onde nas configurações eu posso escolher o tal obras que eu selecionei e adicionar um comentário. E faço aceitar. Acabei de criar uma inatividade de 1 do 6 a 8 do 6 com o tipo obras que afeta as reservas. Este mostrar só períodos válidos quer dizer se eu retirar o visto, ele vai mostrar as inatividades passadas. Aqui são as inatividades futuras ou a decorrer. Fecho a janela. E ao fazer filtro para refrescar a janela, vejo que tenho aqui o tipo obras, o período e as observações. Caso eu quiser ativar este quarto, basta-me simplesmente clicar em ativar e vai limpar esta inatividade. Se eu fizer filtro, seja inatividade, desaparece. Portanto, sempre que quisermos colocar um quarto como inativo, podemos criar aqui uma inatividade. Uma outra forma é, em Front Office, no Planning de alojamentos, podemos facilmente criar uma inatividade, clicando com o botão do lado direito no quarto correspondente, vamos fazer na mesma no número 20, selecionando aqui o dia 12, clico o botão do lado direito e faço inatividade. A janela de criação é exatamente a mesma, só preciso definir o período, selecionar o tipo e aceitar. Vai adotar a cor que eu escolhi para este tipo de inatividade. Portanto, podemos criar as inatividades quer no módulo de housekeeping, quer no planning de alojamentos. Temos ainda a possibilidade de imprimir o relatório de inatividades, aqui no botão imprimir, e surge-nos o relatório com todos os nossos alojamentos, os números, o tipo, o estado e, se tiver alguma inatividade, qual é que é e o seu período. A funcionalidade de Out of Rental encontra-se em Housekeeping, Out of Rental. A diferença entre Out of Rental e as inatividades é que os alojamentos colocados em Out of Rental estão excluídos dos relatórios de RevPAR e ADR, ou seja, todos os alojamentos que tiverem uma inatividade do tipo Out of Rental, estes alojamentos não são incluídos nos relatórios de análise estatística de ocupação. Esta funcionalidade serve perfeitamente para aqueles casos em que necessita de ter, por exemplo, um alojamento para um proprietário ou para staff do hotel. Desta forma, podemos criar, da mesma forma como criamos uma inatividade, selecionamos um alojamento, com duplo clique, fazemos inserir, criamos uma inatividade, ou neste caso um out of rental, colocamos um comentário, colocamos o tipo que eu criei anteriormente nas configurações, fazemos aceitar e temos aqui o out of rental criado para este período. Se eu fechar aqui e fizer filtro, vemos que temos aqui este out of rental neste período com estas observações. Esta ferramenta serve para aqueles casos, como referi há pouco, onde precisamos de inativar ou reservar um quarto, mas não queremos fazer menção em relatórios de estatística de ocupação. Assim como a funcionalidade de inatividade tem o seu relatório, o Out of Rental também tem, aqui no botão imprimir, e vai surgir exatamente o relatório de Out of Rental com aquela inatividade que eu coloquei. Incluído no módulo de Housekeeping, temos a funcionalidade de avarias. Aqui é onde é possível registar todas as avarias e os pedidos à manutenção. Temos aqui o nosso filtro, onde nos vai mostrar as avarias registadas, e para registar uma nova avaria, precisamos simplesmente de clicar no botão Inserir,
colocar uma breve descrição da avaria. Vamos colocar aqui TV não funciona, o nome do funcionário da manutenção, qual a prioridade de reparação desta avaria, temos alta, média e baixa, vamos pôr aqui que é alta, o tipo de avaria, que nós configuramos há pouco em configurações, vamos pôr este aqui que já existia, e vai sugerir aqui os subtipos. Vamos escolher TV, a origem do mau funcionamento é quem reporta esta avaria, vamos pôr que é o hóspede. Caso se refira a um quarto, eu seleciono a opção quarto e selecionar o número do quarto. Se esta opção estiver ativada, vai permitir fazer check-in. Se estiver selecionada, não vai ser possível fazer check-in neste quarto enquanto esta avaria não estiver resolvida. E, finalmente, vamos fazer aceitar. Temos aqui o registro da avaria. Em baixo temos também o botão imprimir, que ao clicar vai mostrar o relatório de avarias registadas e o seu status. Podemos ver a data do registro, uma breve descrição com a data e a hora, qual a prioridade, a origem da avaria, o tipo e o subtipo, a zona ou o quarto, quantos dias está por resolver e quantas horas. E se está resolvido ou cancelado. Este relatório pode ser entregue à equipa de manutenção para poder gerir o seu trabalho diário. Para dar como concluído este pedido, basta selecionar a avaria e fazer resolvido. Aqui a data em que foi efetuado, o utilizador é sempre registado e uma breve descrição. Fazemos aceitar e, conforme podem ver, desapareceu aqui aquele pedido de manutenção. Caso se note que afinal não é uma avaria, é uma outra situação qualquer, podemos cancelar este pedido selecionando e fazendo cancelar, dando um motivo. Podemos introduzir um comentário ou não, fazemos aceitar e este pedido fica cancelado. Aparece aqui o visto. Podemos procurar também, usando o filtro aqui de cima, com data de registro, data de resolução, o tipo de prioridade, o número do quarto, se está resolvido ou se está cancelado. Esta funcionalidade é bastante útil, pois podemos registar todos os pedidos de avaria e manutenção e finalizar com o relatório que podemos entregar à pessoa ou ao departamento responsável. A opção Perdidos e Achados encontra-se também em Housekeeping Perdidos e Achados e dá-nos a possibilidade de registar os objetos encontrados na nossa unidade. Para fazer um registro de um objeto encontrado, basta clicar em Inserir, colocar a data de registro, a data em que encontramos esse tal objeto, colocar uma breve descrição, valor não é obrigatório, a localização atual é onde se encontra esse objeto, vamos supor que é na recepção. Podemos carregar uma fotografia do objeto, se quisermos, basta para isso carregar em Load e procurar uma imagem guardada no nosso computador. Vou colocar aqui este carregador, onde foi encontrado, vamos colocar que foi no quarto 20 e quem encontrou. Vou colocar aqui o Housekeeping e faço aceitar. Tenho o meu registro criado. Data, descrição, onde foi encontrado e por quem. Temos também aqui duas colunas, que é o devolvido e o descartado, e caso eu necessite de fazer uma destas duas operações, basta-me voltar ao registro, com duplo clique, e colocar aqui a data onde foi devolvido e por quem, ou se foi descartado. Imaginem que foi perdido há mais de um ano, e então vamos descartar este objeto. Ao colocar o descartar, temos a possibilidade em baixo de colocar uma morada, um telefone e alguns comentários. Vamos colocar aqui que foi devolvido
no mesmo dia, por mim. E faço aqui um comentário, entrega ao hóspede. Faço aceitar e tenho aqui o registro com a informação que foi devolvida. Esta é uma forma muito rápida de registar perdidos e achados e manter um histórico dessas ações. O Cloud PMS oferece-nos 4 estados de alojamento e algumas operações automáticas com os mesmos. Podemos encontrar aqui em Administração, Configurações, Alojamentos. Aqui encontramos os estados dos alojamentos usados. Podemos usar nenhum, e não temos absolutamente nenhum estado de alojamento. Podemos usar apenas sujo e limpo, ou podemos usar sujo em limpeza, verificação e limpo. Algumas operações automáticas. Podemos colocar o alojamento em sujo no Night Auditor, sempre no Checkout, sempre no Check-in, sempre a qualquer operação destas anteriores, nunca no Check-in e no Night Auditor, no Checkout ou no Night Auditor. Caso esteja como colocar em sujo em Night Auditor, temos a opção de marcar sujo no fecho do dia todos os alojamentos ou apenas os ocupados. Temos a opção ainda de permitir ou não o check-in com os quartos com o status sujo. Aqui, baixando neste drop-down. Após selecionar os estados que queremos trabalhar, aqui em Housekeeping, temos o estado do alojamento. Aqui neste quadro, conseguimos ver todos os nossos alojamentos com algumas cores diferentes. Em baixo, temos a sua legenda, onde o verde significa limpo, o azul em limpeza, o amarelo verificar e, neste rosa, o sujo. Para mudar estes estados, fazemos o seguinte. Vamos a um quarto que esteja marcado como sujo, recebemos a indicação que já foram limpos, basta clicar com o botão do lado esquerdo nos quartos pretendidos e clicar no botão limpo. Automaticamente vai mostrar e alterar o status destes quartos que eu selecionei. A mesma coisa funciona com o contrário. Se estiver limpo, por alguma razão, eu posso mudar para sujo. Temos os status intermédios em limpeza e verificação, que também são mostrados aqui. Este quadro pode ser acedido por o staff do housekeeping e ir atualizando de acordo com a sua atividade. Aqui em Front Office, no Planning de Alojamentos, é possível ver o estado do alojamento quando estamos a fazer check-in. Por exemplo, estas bandeirinhas representam o status do alojamento em sujo ou em limpo. Limpo a verde, sujo a vermelho. Temos aqui em baixo o botão de registros, que nos permite, selecionando um alojamento, clicando em registros, saber quem fez alterações de status neste quarto. Podemos ver aqui que eu fiz aqui estas alterações. Também temos o remover, que me permite limpar os registros efetuados num determinado quarto. Basta clicar e dizer remover até e vai apagar todo o registro neste alojamento. A opção discrepâncias serve para registar 3 tipos de discrepâncias. São elas o número de hóspedes, o estado do alojamento e se o quarto está livre ou ocupado. Vou fazer um exemplo. Por exemplo, aqui no quarto 9, diz-me que atualmente está registado como tendo 2 adultos e o estado do alojamento está sujo. Uma discrepância seria se eu tivesse, por exemplo, 3 adultos e faço aceitar. Ele vai mudar aqui para 3 adultos. Outra discrepância seria, por exemplo, neste quarto que está limpo. Depois de validade, eu vejo que o quarto se encontra sujo. Então faço aceitar. E tenho aqui uma outra discrepância. Finalmente, poderia dizer aqui, neste quarto, por exemplo, no 21, que está ativo e ocupado, quando foi feita a limpeza, este quarto não estava ocupado, mas sim estava livre. E faço aceitar. No final, posso imprimir o relatório de discrepâncias.
Ele pergunta-me qual é o período, eu apenas quero ver para o dia de hoje, faço aceitar e vai mostrar quais é que foram as discrepâncias que foram registadas. Neste caso aqui, por exemplo, consigo ver que no quarto número 7, que está ativo e ocupado, que tenho adultos, crianças e bebés, 2 adultos, afinal tenho 3. E neste, aqui, que estaria ativo ou ocupado, está ativo, mas está disponível. Podemos usar o relatório de discrepâncias para validar e gerir todas estas diferenças entre o número de hóspedes, o estado, se está limpo, se está sujo, ou se está ocupado ou se está livre. Agora vamos ver como o Cloud PMS nos pode ajudar a organizar as equipas de housekeeping. Para isso vamos novamente a housekeeping e temos aqui a opção de Staff de Housekeeping. Antes de vos mostrar a parte da organização do Staff de Housekeeping, necessitamos de criar as nossas zonas de limpeza. Aqui, na opção Zonas de Limpeza, temos do lado esquerdo os grupos e aqui do lado direito temos as zonas. Os grupos servem para juntar as zonas de limpeza que nós temos aqui do lado direito. Por exemplo, eu aqui no piso 1 posso incluir várias zonas de limpeza. Como é que nós fazemos? Para criar o grupo, basta clicar aqui no botãozinho de mais em baixo e escrever o nome do grupo. Depois aqui do lado direito temos a opção de criar as zonas de limpeza, que para criar, basta também criar no botãozinho de mais. Criando no botão de mais, dá-nos a possibilidade de escrever a zona de limpeza e associar a um grupo. A título de exemplo, vamos aqui organizar as nossas zonas de limpeza. Eu vou colocar aqui que no grupo Flor 1 vamos pôr aqui bloco A. Atualiza ali e vamos colocar aqui bloco B. Dentro do meu grupo Flor 1, coloquei o bloco A e o bloco B. Depois era só preencher. Tenho aqui o lobby, tenho aqui a sala principal, que também inclui dentro de os grupos correspondentes. Após ter criado os grupos, vou definir quais os alojamentos e áreas comuns que pertencem a cada zona de limpeza. Para isso, preciso de clicar neste símbolo aqui em baixo e já tenho incluído na zona de limpeza bloco A estes alojamentos. Apenas tive que clicar no botãozinho de mais e vou adicionar alojamentos com duplo clique. Assim. E também posso juntar zonas comuns à zona de limpeza bloco A. Aqui na zona de limpeza bloco A já tenho os primeiros andares. Basta-me chegar aqui e dizer, por exemplo, o terraço também pertencia. E faço fechar. Após ter criado os grupos e as zonas de limpeza, necessitamos então de definir quais é que são os alojamentos e as zonas comuns para cada zona de limpeza. Após esta operação estar concluída, podemos ir finalmente ao Staff de Housekeeping. Aqui nesta opção, Staff de Housekeeping. Clicamos e temos este quadro, dividido à esquerda com os supervisores e à direita com o staff propriamente dito. Para adicionar um supervisor, basta carregar aqui no botão de mais e colocar uma descrição. Faço aceitar e está criado o supervisor. Para adicionar uma pessoa ao staff da governanta, a mesma coisa. Basta-me clicar aqui no botão de mais e vai-me perguntar o nome ou a descrição. Eu posso pôr um nome ou posso colocar algo mais genérico como a HK1. Nos casos onde temos pessoas de fora que não sabemos os nomes. O tipo diz-me se é empregado de quarto, se é cobra-turnos, se é um empregado de quarto à tarde ou se é outros. Qual a zona de limpeza deste funcionário, qual o seu supervisor e quais os seus dias de folga. A opção inativo permite-nos inativar este funcionário
e mais tarde poder reativá-lo caso seja necessário. Depois de criar os supervisores e os staff, podemos criar o relatório, aqui no relatório de supervisor, que ao clicar, a aplicação vai calcular quais é que são as áreas de trabalho para cada funcionário. Desta forma, o Neotel PMS ajuda-nos aqui a completar rapidamente o plano de trabalho dos housekeepings. O PMS também tem um relatório de housekeeping, que se encontra aqui em relatórios, relatórios de ocupação, e temos aqui mais o Housekeeping Daily. Ao imprimir, podemos selecionar se queremos apenas por bloco, por andar, por tipo de alojamento, por estado, ocupado, check-in hoje, check-out hoje, check-out amanhã. Podemos clicar aqui nestas opções. Se estiver em branco, exclui, portanto, exclui ocupado. Se estiver com o visto, inclui o ocupado. E se estiver com este símbolo azul, inclui e exclui os ocupados. Vai mostrar tudo. Portanto, neste caso, eu iria tirar um relatório com todas estas opções. Faço imprimir. Os comentários aqui inseridos apenas vão surgir nos relatórios de housekeeping. E surge-me o relatório de Housekeeping Daily, com o número dos quartos, a tipologia, o estado, a situação, se está livre, se está ocupado, se faz check-out amanhã para preparar o quarto, o hóspede, data de entrada, data de saída e número de ocupantes. Aqui por baixo do número do quarto surge uma caixa que tem um comentário. Este comentário é inserido nas reservas no campo específico de comentários de housekeeping. Eu vou mostrar. Se eu abrir aqui uma reserva, no Planning, por exemplo, vou aqui uma reserva que está em check-in e se eu editar, tenho aqui esta caixa de comentários de housekeeping. Estes comentários são os que surgem aqui no relatório. Aqui. Estes comentários apenas são vistos no relatório de housekeeping. Uma outra funcionalidade do Neotel PMS para dar instruções ao housekeeping são as atenções aos clientes. Aqui nas reservas temos este campo azul de atenções que, se eu clicar, posso inserir pacotes de atenções previamente criados e informar ao housekeeping que é necessário entregá-los. Se eu fizer aqui adicionar, eu vejo que tenho aqui este drop-down com algumas atenções. Business, Children, por exemplo, livros de colorir e brinquedos para as crianças. Romântico teria uns chocolates e umas flores. Eu aqui selecionei o meu pacote VIP, conforme podem ver aqui. Este pacote VIP tem uma cesta de fruta e uma garrafa de vinho, por exemplo. Eu poderia adicionar mais e escolher a atenção. Vamos pôr aqui este. Pergunta-me se é para aplicar a toda a estadia. Se eu deixar assim, ele vai aplicar todos os dias durante os 22 dias. Se eu quero excluir algum dos dias, ou seja, se eu quero excluir o dia da chegada, o dia da partida, se quero excluir os dois ou nenhum. Se eu desselecionar aqui este, aplicar a toda a estadia, esta opção aqui fica ativa e eu posso escolher desde o dia da chegada, aplica só 3 dias. Ou o contrário, do dia da saída, aplica 3. E temos um relatório específico de atenções que se encontra aqui em relatórios e chama-se Atenção dos Hóspedes. Se eu imprimir este relatório, surgem os pedidos especiais das reservas. E aqui tenho as atenções e diz-me que no quarto 15 e no quarto 18 tenho estes 2 pacotes VIP. Finalmente, gostaria de mostrar a nossa versão online do módulo de housekeeping, que pode ser usado num telemóvel ou num tablet, para que as equipas de housekeeping possam, assim que terminam de limpar um quarto, por exemplo, automaticamente alterar o estado desse mesmo quarto. O aspecto é este que estamos a ver. Temos, por exemplo, aqui o quarto 1 que está sujo e
foi acabado de limpar e para alterar este estado basta-me clicar no quarto, fazer Change Status para alterar o estado do alojamento. Ele pergunta-me se tenho a certeza, faço OK e a bandeirinha passa para verde. Mesma coisa aqui para o quarto número 9, que está sujo, porque tem a bandeirinha a vermelho. Vou aqui acima, faço alterar o estado. Tenho a certeza, sim, surge uma mensagem que foi alterada e passou a limpo. A mesma coisa acontece caso haja um quarto que esteja limpo. Eu posso chegar aqui, alterar o estado, fazer OK. Ele passa para sujo. Temos a possibilidade aqui nos filtros de mostrar apenas os quartos que estejam ocupados. E ele aqui vai mostrar apenas os quartos ocupados. Por número do andar, por bloco, por limpos ou sujos. Se eu quiser ver apenas os sujos, faço filtro. Ele apenas me vai mostrar os quartos que estão sujos. É uma ótima funcionalidade para ter com as equipas de housekeeping que assim podem, no momento, alterar o estado do alojamento. É possível, dentro do PMS, criar utilizadores específicos para housekeeping que apenas possam ter acesso e ver determinada informação do housekeeping. Para isso, precisamos de ir ao nosso PMS, ir aqui a Administração, Utilizadores e, desta forma, criar ou editar um utilizador com permissões específicas para housekeeping. Vou aqui criar, por exemplo, com o botão de inserir, um utilizador que apenas tem permissão ao New Hotel PMS, quais é que são os grupos e que permissões é que pode ter, ao nível de podemos esconder opções, apenas dar permissões para ler, imprimir, para ler e escrever e acesso total. Estas são as funcionalidades disponíveis no New Hotel PMS no módulo de Housekeeping. Obrigado por terem estado connosco neste webinar e relembramos que, se tiverem dúvidas ou questões ou se quiserem sugerir novos temas para futuros webinars, enviem-nos um e-mail para academy@newhotel.com. Obrigado e até à próxima!